Live sobre lesões esportivas, sábado 17 horas. Vamos lá, seguindo nossa métrica, pessoal. Dá prioridade aí a quem está trazendo suas dúvidas, suas perguntas. E daí a gente vai puxando os temas e desenvolvendo nossa conversa. Obrigado a todos, uma semana cheia de lives. E estamos aí, firme e forte. Quem for entrando já pode trazer sua pergunta. A nossa prioridade é de questões relacionadas à ortopedia esportiva, a trauma esportivo. Porém, outras perguntas de outras temáticas também dentro aí da ortopedia e do joelho são bem-vindas, tá bom, pessoal? Toda pergunta é importante, toda pergunta é bem-vinda e a gente vai focar em priorizar quem está aí presente, quem está interessado em adquirir mais conhecimento e tirar as dúvidas, tá certo? A gente, aqui em Feira, pelo menos, é uma cidade onde se pratica muita atividade física. A gente tem em Feira de Santana catalogados mais de 50 quadras e campos, né, de futevôlei. A gente todo dia tem a notícia de que está abrindo uma academia nova em Feira. Desde a pandemia o pessoal ampliou muito o hábito de correr, de pedalar, e isso tem se mantido de alguma maneira aí nos últimos anos. Isso é positivo, a gente sabe dos inúmeros benefícios do esporte, né? Em termos da saúde cardiovascular, diminuição e prevenção de risco de outras doenças e a melhora da qualidade de vida, né? Da própria autoestima e da própria coisas relacionadas ao humor, né? Combatendo ansiedade, depressão, socializando melhor as pessoas. Me dê um retorno de áudio, pessoal, se está direitinho, se vocês estão me ouvindo bem, e podem já colocando suas perguntas. Então tem uma primeira colocação aqui de Lindaiane, uma pessoa que tem como prática a corrida, que se lesiona, pode voltar à prática depois da cirurgia com quanto tempo? Olha só, corrida é um tema muito importante porque muitas pessoas praticam corrida. Mesmo quem faz modalidades específicas como academia, ou bicicleta, ou luta, ou dança, ou futebol, enfim, quase todo mundo também faz corrida, então é um tema muito importante. Eu já fiz live especificamente sobre lesões de corrida e o interesse por esse tema é muito grande. Acontece que a maioria das lesões de corrida, elas não vão precisar de cirurgia. São lesões não como ocorrem muitas vezes em esportes radicais ou esportes coletivos, como fraturas, luxações, né, esse tipo de coisa. São lesões que a gente chama de overuse, ou seja, são lesões que você acabou solicitando, demandando, utilizando determinada articulação, tendão ou segmento músculo-esquelético de uma maneira excessiva. Né? E aí tem vários fatores que podem influenciar isso, tá certo? Mas se a pessoa faz uma cirurgia de uma outra coisa por um outro motivo, o tempo que ela vai voltar para a corrida depende muito de que se aquela cirurgia envolveu articulações, né, que vão participar da marcha, desde a região lombo-abdominopélvica até os membros inferiores, né? Vai depender se a técnica utilizada para aquele procedimento demanda suspensão da carga ou não. Então, assim, depende muito de qual cirurgia foi feita, tá certo? Isso pode variar desde poucos dias até alguns meses. Então, não dá para ter uma resposta assim exata sem saber qual o procedimento, tá certo? E as lesões de corrida geralmente são lesões que não demandam cirurgia, são resolvidas com ajustes, com terapia física, terapia suplementar, tá certo? Medicações ou suplementações orais, outras coisas tópicas, tá certo? Para você ter uma resolução. Então, geralmente a gente tem condropatia patelar, tendinite, tendão de Aquiles, fascite plantar, canelite, lombalgia. Essas coisas estão mais associadas, são mais frequentes em quem faz corrida e isso não vai demandar nenhum tipo de cirurgia. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí.
Marcelo, Basílio, Mazo, Nidaiane, Altieres, David, Thales Neri, Josi, Dai Freitas. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês, em vez de estarem aí curtindo sábado e tomando Heineken, estão aí assistindo live. Então, espero que vão aproveitando os conteúdos e fiquem à vontade para fazer perguntas, tá certo? Comentar casos, né, o que vocês quiserem aí participar e, né, de repente pegar minha opinião ou meu comentário acerca de alguma coisa, fiquem à vontade, dentro da privacidade de cada um, da ética, né, e tudo a gente vai tentando comentar. Então, lesões esportivas, a gente pegou essa deixa aí da corrida, né, que é uma das práticas mais frequentes que a gente tem. A gente tem essas lesões, que chama de overuse, que é superutilização ou utilização a mais do que o que deveria de uma articulação. Existem fatores envolvidos, tanto que você pode ter um tempo de repouso entre as solicitações que está baixo, ou você pode ter uma associação de outras atividades que também demandam daquela articulação, daquele segmento. E aí, quando mistura tudo e não periodiza bem uma coisa com a outra, às vezes também isso favorece lesões. Ou, às vezes, seu sono não está sendo reparador por algum motivo. Às vezes, seu grau de hidratação não está adequado. E, às vezes, a sua demanda calórica, né, de alimentação e de nutrientes, micronutrientes também não está adequada. Várias coisas concorrem para facilitar uma lesão. Às vezes, o uso do seu tênis ou de outros esportes que exijam, né, equipamentos, se não for tão adequado, também pode favorecer lesões. E o próprio treinamento de gestual esportivo, o treinamento de propriedades relacionadas àquela prática. Então, tudo isso influencia e cada modalidade esportiva tem uma nuance específica, algo desse tipo, tá certo? Então, vocês devem sempre observar que cada prática esportiva é diferente. E se você, por exemplo, acompanha com um personal trainer, um treinamento na academia, você sempre tem que estar participando a ele. Quais são as outras coisas que você faz também de atividade esportiva fora daquela questão do treinamento ali, de repente na academia, para que as coisas possam, né, estar bem harmonizadas e não haver excessos, tá certo? E que para que você condicione grupamentos que são mais nobres para determinada prática esportiva que você esteja fazendo. Então isso daí é muito importante. Alô aí, Reizinha, Guto, Perpétua, muito proveitosa sua live, gratidão. Eu que agradeço aí a presença de vocês, a participação. Daiane, estamos aprendendo, adquirindo conhecimento. Vinícius, Suan Lima, Tainá, Priscila. Pessoal, muito bem-vindos, obrigado pela participação. Façam as perguntas aí, pessoal, porque eu vou priorizar quem está aí e quer saber, né? Igual eu falei, cada modalidade esportiva seria, sei lá, uma live diferente, né? Então, eu vou puxar mais aqui para o lado de quem tem questionamentos específicos, tá bom? Muitas vezes a pessoa me pergunta se eu posso praticar determinado tipo de coisa. Antes tinham, quer dizer, hoje talvez ainda exista bastante disso, de o médico proibir as coisas, ou, né, meio que a pessoa fica meio que condenada ali de não fazer as coisas, porque tem um certo desgaste ou porque tem alguma alteração. Então, assim, hoje em dia há uma tendência muito grande da gente adaptar o seu exercício para que você consiga fazê-lo, tá certo? De uma maneira mais segura possível. Primeiro, que a gente precisa entender que a prática esportiva hoje, ela não é só um exercício físico, né, ao léu, sem um objetivo, sem um significado. O exercício físico, em geral, ele tem um significado para a pessoa, né? Então, aquilo dali, primeiro, pode ser o hobby da pessoa, ter uma paixão, um amor por aquilo dali, né, que ajuda a pessoa ter um humor bom, né, não ter ansiedade, não ter depressão, a melhorar o sono. Para outras pessoas tem importância para proteger de AVC, de derrame, infarto, essas coisas, porque a pessoa tem uma demanda cardiovascular que precisa do exercício físico regular. Às vezes ali é uma oportunidade de socializar, é o grupo de amigos que frequenta, né, um esporte coletivo. Para outras pessoas que são atletas, elas vivem daquilo financeiramente, né?
É muita gente que luta, que, né, joga futebol, e aí aquilo dali é um sonho, uma apreensão, né, de carreira e tudo. Então, hoje em dia sempre vai ser colocado na balança se a pessoa tem determinado problema ali e o quanto aquilo ali realmente limita e o que a gente pode fazer para otimizar a prática para ela se tornar mais segura e determinar as coisas que podem, né, otimizar tudo que gira em torno da performance para que a pessoa consiga ir o mais longe possível, né? Ou às vezes adaptar treinamentos, igual às vezes a pessoa tem um problema articular, mas na academia, se de repente ela fizer algumas limitações de ângulos, algumas limitações na progressão da carga, né? Ou fazer de repente uma periodização mais rigorosa, priorizar determinados grupamentos, né? Fazer avaliação física mais rotineira para corrigir assimetrias, desbalanços. Esse tipo de coisa pode ser um diferencial para a pessoa poder praticar o exercício. Hoje, muito raramente, a gente vai acabar condenando uma prática esportiva. Então, hoje essa questão de você poder avançar, né, nos seus treinamentos, nas suas coisas, vão estar muito mais associadas a uma necessidade, uma demanda maior de orientação, de acompanhamento, de otimização, né, e alguma limitação ou outra, pelo menos temporária. Hoje, muitas vezes, a gente limita uma coisa, mas com o tempo, de repente, aquela limitação ela cessa, do que ficar proibido de fazer as coisas. Dan Veiga aqui, boa tarde, doutor. Qual a importância do fortalecimento muscular na prevenção das lesões? A importância é a seguinte: hoje, eu vou dar um exemplo de corrida de rua, que a gente começou falando disso, e na maioria das outras modalidades, o fortalecimento muscular é o fator que, observado de maneira isolada, tem o maior potencial de prevenir lesões, certo? Então, hoje, o que é que você pode fazer por você, né, na sua prática esportiva, com um maior impacto em prevenção de lesões de maneira isolada? É fortalecer a musculatura, tá certo? A gente sabe que o fortalecimento muscular vai levar a uma observação de um músculo mais robusto, mais amplo, só que, ao passo que aquele músculo ele se hipertrofia ao longo dos meses e tudo, você tem um melhoramento, né, por um estímulo mecânico, né, dos tendões, das propriedades articulares, né, de resistência, de elasticidade, de grau de hidratação, da taxa de renovação de tecidos que aumenta, tá certo? Você precisa fazer isso de uma maneira controlada, de uma maneira interessante, né? De uma maneira planejada, mas no fim das contas isso vai ser o que vai ter o maior impacto, certo? E isso se repete em várias modalidades esportivas. E aí, paralelo com isso, vai ser o treinamento gestual esportivo, o treinamento de você fazer suas suas ampliações de capacidade, né, relacionada à potência, à mudança de direção, a aterrissagens, frenagens e as propriedades do gestual esportivo, né, para você ter uma capacidade neuronal, neurológica, neuromotora mais eficiente. E aí se proteger de torções, né, se proteger de contusões. Basicamente isso. Pessoal, quem vai chegando aí pode fazer perguntas, fiquem à vontade, tá bom? É uma live muito mais para atender a demanda aí de perguntas, de dúvidas, de comentários. Deixa eu ver aqui, chegou na caixinha. Ah, pronto, chegou aqui, ó. Em nível Almeida, subir a escada prejudica ou opera os problemas no joelho? Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês a pergunta. Não sei se... Eu cliquei aqui e abriu para mim, não sei se abre para vocês aí. Então a pergunta: subir a escada prejudica ou piora o problema no joelho? O que é que acontece? Todo exercício que você faz de uma maneira planejada, onde você progride aos poucos o nível de exigência, de solicitação, de demanda para uma articulação, ele vai ser benéfico para você, no sentido de que esse estímulo vai atuar, né, como algo que vai melhorar a sua articulação, vai torná-la adaptada para uma função superior do que aquela relacionada ao seu dia a dia.
Então, muitas vezes eu recebo pacientes que eles falam, o meu trabalho está me acabando. Porque assim, quando é uma prática esportiva, a pessoa bota na cabeça que está acabando com a pessoa larga. Só que o trabalho, muitas vezes a pessoa não consegue largar. A pessoa começa a botar atestado, começa a reclamar do trabalho, começa a se sentir infeliz com aquilo, e em algum momento ela procura o ortopedista para se queixar. Então o que é que acontece? A maioria dos trabalhos, né? A gente tem trabalhos que são mais diversificados, esses são os melhores trabalhos do ponto de vista musculoesquelético, mas os trabalhos que envolvem exercícios repetitivos, manejo de cargas, né? Lidar com elevação do ombro a nível da cabeça, né? Ou seja, usando os extremos da articulação, né? Pegar peso, abaixar, agachar toda hora, entendeu? Gente que lida com criança pequena e tudo. Exercício repetitivo igual de indústria, aquele movimento repetitivo o tempo todo. Então, esses são exercícios que têm uma demanda ergonômica maior, que tem uma demanda de condicionamento, de fortalecimento maior. Esses exercícios, esses trabalhos, o ideal é que eles tenham, né, terapeutas ocupacionais focados ali em diversificar o trabalho, né, rodiziar funções, minimizar a carga horária, tá certo? E paralelo com isso, existe uma demanda de que você tenha justamente isso. A diferença se, né, a pessoa vai conseguir fazer as coisas bem ou se isso vai prejudicar a pessoa, é se em paralelo com isso ela desenvolve exercícios regulares orientados pelo fisioterapeuta, né, por educador físico, pelo terapeuta ocupacional, para condicionar as articulações e tudo para aquela demanda. Então, basicamente, não é para uma escada prejudicar uma pessoa que tem problemas. É para a pessoa que tem problemas, ela fazer um set de treinamento, de exercícios, de suplementos articulares e tudo, medidas para se melhorar para aquela situação, tá certo? Mas é claro que pessoas que têm problemas articulares, elas têm uma performance menor, uma dificuldade maior de adaptar e tudo. Então isso vai exigir muito cuidado, cautela e uma progressão mais lenta do que pessoas que não têm problemas. Espero que tenha respondido. Chegaram mais perguntas aqui. Bastante gente aí chegando, pessoal dando um passeio aqui na live do Dr. Paulo aí no sábado de tarde. Aí tô aqui tomando uma cervejinha, vou ali, dou um pulo na live do Dr. Paulo. Tá se arrumando aí para sair, para ir tomar sorvete. Aí dá um pulo na live para ver o movimento. Marcelo Gomes, quais os 3 tipos de lesão mais comuns no jogador de futebol? Olha só, disparado, a lesão muscular é o mais comum, e disparado, a lesão da musculatura posterior da coxa é o mais comum. Depois disso vem as contusões e as torções, tá certo? Isso é bom assim, que essas lesões todas geralmente são, a grande maioria das lesões são lesões de afastamento por tempo curto, que não exigem cirurgia, certo? Não exigem afastamento por tempo longo, mas como a maioria dos esportes coletivos, né, a gente tem uma taxa aí que não é desprezível de lesões maiores que precisam de tempo de afastamento maior e de procedimentos, dependendo. Doutor Paulo, boa tarde. Para quem teve lesão estiramento do ligamento médio, mesmo após tratamento com fisioterapia, o joelho ainda fica fragilizado, não foi feita cirurgia. Olha só, o ligamento colateral medial, que é uma fita que estabiliza o joelho na parte interna, ela cicatriza sem cirurgia aí mais de 90% das vezes. Então, isso daí é uma coisa que geralmente, a maioria das vezes, trata desse jeito, adequadamente, e o joelho fica estável. E depois que ele cicatriza, geralmente ele cicatriza bem, então a pessoa não tem uma certa fragilidade a mais do que quem não teve lesão. A gente sabe que todo o tecido de cicatrização, seja no músculo, em outros lugares, em ligamentos, aquele tecido cicatrizado ele não é tão eficiente quanto um tecido nativo, né? Porque ele não tem a mesma capacidade de organização igual previamente. Mas na maioria das situações,
isso não vai ser uma diferença tão significativa, tá certo? Então, basicamente, tem que cumprir as metas da terapia física, depois progredir o fortalecimento o tanto quanto você conseguir, porque você vai ter uma proteção, né, a nível mais geral aí no seu joelho. Tá joia? Eu fiz a cirurgia da LCA e menisco dia 17 de junho. Posso correr e jogar futebol, obviamente. Isso. No caso, 17 de junho do ano passado ou desse ano, né? Não sei. Mas assim, futebol a gente recomenda após 9 meses que a pessoa retorne, se cumpriu as metas de fortalecimento, tá com bom balanceamento, simetria musculares, fez um treinamento neuromotor especializado, tudo, entendeu? E menisco, obviamente, já vai estar liberado também. O ligamento é o que a gente mais segura aí. Não só porque você ali de repente não vai sentir uma dor, alguma coisa. É basicamente para a gente reduzir o risco de relesão. Ó, o Luan aí, boa tarde, mais uma live, muito conhecimento. Obrigado, pessoal. Alô, Gabi, João, Nanda, obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui, tem pergunta de Suan Lima. Por gentileza, deixa eu ver aqui. Já tem 2 perguntas. Vou abrir a primeira, acho que aparece aí para vocês, né? Poderia falar um pouco mais sobre sono e nutrição para reabilitação óssea. Olha só, sono e nutrição são fatores de importância muito grande para a reabilitação e para a prevenção. Tanto na saúde óssea quanto em todos os componentes da cartilagem, do tendão, da musculatura, das articulações como um todo. Sono ganhou muito destaque, né, ultimamente. A gente tem caminhado para uma sociedade onde as pessoas têm tido cada vez mais incidência de problemas relacionados à ansiedade, à depressão, transtorno de sono, e isso daí se tornou muito evidente. Aí, ao passo que isso se tornou mais evidente, surgiu muita coisa relacionada a medicações, suplementações, medidas e tudo. Então, assim, a importância do sono é fundamental. E como é que você pode melhorar seu sono? Você pode pesquisar medidas de higiene do sono. É um termo que, se você digitar no YouTube ou no Google, vai aparecer muita coisa. São comportamentos que vão ser favoráveis para você ter um sono mais adequado sem depender de medicações. Tá bom? Então, desde o controle de luminosidade, desde até uma rotina, né? Desde controlar ruído, desde controlar a temperatura no quarto, né? Desde controlar o que você faz diante de televisão, de celular e tudo, desde aromaterapia, desde música mais relaxante. Existe um arsenal de coisas que você pode fazer que não são medicamentosas e que pode ajudar seu sono. De medicações, você tem medicações que têm potencial de viciar, você tem medicações que são naturais e que podem te ajudar a atingir seu objetivo de sono de uma maneira mais natural. Então, hoje você tem essências, né, de passiflora, mulungu, né, de valeriana, de camomila, várias coisas que hoje você consegue, não só num chá simples, como concentrar o extrato, as miligramagens em cápsulas, combiná-las e poder usar isso, tá certo? Você pode usar hoje também indutores de sono, né? Que são medicações que, na teoria, não tem um certo potencial de vício para quem usa de uma maneira breve, ou seja, poucos dias e tudo, não fica usando constantemente, né? Para ajudar a regular o sono, né? De repente, num momento onde está tendo mudança, onde está tendo alguma coisa, mas que são medicações que ela tem um potencial de te ajudar a induzir o sono, mas não de mantê-lo, tá certo? Então, dependendo da característica que tenha de alteração do sono, essas medicações indutoras podem ajudar. E você tem as medicações que conseguem sustentar o sono, mas elas têm potencial de dependência. Hoje em dia não são recomendadas, né? Vão ser utilizadas mesmo quando estão associadas a quadros de ansiedade e quadros refratários a essas outras medidas convencionais. Usado de uma maneira parcimoniosa e cautelosa, de preferência com um neurologista ou um psiquiatra acompanhando, tá certo? Mas para todo mundo vale as medidas de higiene do sono e as terapias fitoterápicas mais naturais para ajudar nisso, tá joia? Bem como a nutrição também entra na medida de higiene do sono, as refeições não serem pesadas à noite, tá certo?
esses extratos, essas coisas podem ser coisas não só, igual eu falei, encapsuladas, podem entrar na dieta, tá bom? Ou na rotina, igual alguns chás, tá certo? E evitar cafeína, que às vezes está, por exemplo, no refrigerante, igual Coca-Cola, tem gente que não sabe que ali tem cafeína. Né? Excesso de glicose também, que às vezes vem no refrigerante, isso daí também muda o metabolismo, e é bom que seja evitado à noite. Então, o adequado é que, né, as pessoas consultem nutricionista para que ela priorize aí focos de conduta que sejam bem focados para o sono também. Alô aí, Gui, Celso, Lu, Aldinéia, Miranda. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta da Suan Lima também. Vamos aqui. O overtraining é característica do triatlon. Como seria evitar lesões por estresse nesse caso? Na verdade, assim, overtraining a gente vê mais em triatlo porque a gente tem uma combinação, né, de corrida, bicicleta e natação. Porém, overtraining acontece em qualquer coisa, qualquer modalidade esportiva, onde a pessoa faz treinamentos excessivos, extenuantes, e a pessoa não tem períodos de repouso, tá bom? Adequados, e períodos de recovery adequados. Se a pessoa não tem uma ingestão de calorias e micronutrientes adequados, se a pessoa não tem uma reparação hídrica adequada, essas coisas, se não tem um sono adequado, igual você falou aí tudo, isso favorece com que tenha lesão. Atletas de triatlon, automaticamente você já tem aí uma categoria de pessoas que tem uma personalidade de maior dedicação ao esporte, né? De uma maior paixão aí pela prática esportiva. Isso faz com que essas pessoas elas atinjam níveis, né, de controle de dor relacionado a uma microlesão maiores, tá certo? De que essas pessoas se envolvam em grupos de treinamentos que acabam estimulando muito, que essas pessoas pesquisem mais sobre onde está tendo competição, onde está tendo evento e tudo. Isso acaba aumentando muito a vontade, né? As pessoas acabam tendo não só aquilo como um esporte, mas como uma filosofia de vida, como uma coisa que faz parte do estilo de vida da pessoa, porque aquilo ocupa um tempo muito grande da pessoa e aquilo, de certa forma, acaba se envolvendo em outras áreas da vida. Então, talvez a gente veja uma incidência maior, né, ou chame a atenção, né, um risco maior aí de overtraining no triatlon do que em outras modalidades. Mas qualquer modalidade pode ter isso. E basicamente a gente precisa, para qualquer modalidade, controlar as variáveis que influenciam na performance e na recuperação, tá certo? Então, basicamente, sono, nutrição, hidratação, tá certo? E planilhas de treinamento, né, adequadas. E a própria pessoa, o próprio atleta, respeitar o corpo, entender que quanto mais um atleta é bem condicionado, quanto mais níveis avançados ele tem, menos ele sente dor, ou na verdade menos ele sofre com a dor, certo? A gente hoje, quando tem surgido muito conhecimento relacionado a tratamento de dores crônicas, pessoas que ficam ali sofrendo, tem dor constante, tem dor, e não só a gente visa resolver problemas mecânicos, que sempre historicamente foi o foco aí da ortopedia, como hoje a gente tenta também trabalhar em como a pessoa interpreta, o cérebro interpreta a informação de dor e o quanto aquela interpretação de dor faz com que a pessoa sofra. Porque a gente sabe que muitas vezes se um atleta por exemplo, de triatlon, ele sofre uma lesão, sei lá, uma condropatia na patela, uma tendinite, alguma coisa assim, o tanto que ele vai sofrer com aquilo é muito, muito pouco comparado a pessoas sedentárias ou pessoas que não fazem esporte, tá certo? Que não tem uma rotina regular ou mais ampla de esportes. Porque, de alguma maneira, a inervação sensitiva, ela
ela sofre uma modulação, né, para informar dor numa quantidade menor, e o cérebro também sofre uma modulação para interpretar com menor sofrimento aquela dor. Então, o atleta ele precisa né, conhecer seus próprios limites, fazer o acompanhamento ortopédico e tá sempre com o educador físico ali na sua planilha de treinamento, tá certo? Tá sempre com o fisioterapeuta por perto, porque a maioria das vezes serão técnicas de recovery não interventivas que vão ajudar, tá bom? E não deixar de fazer de repente uma avaliação com o ortopedista, fazer um exame físico adequado, de repente somar com um exame de imagem para identificar precocemente lesões e identificá-las e tratar e prevenir, tá certo? Porque quando você vê, por exemplo, um atleta igual, você viu, não sei se você acompanha a luta, mas por exemplo, o McGregor, que teve uma fratura no tornozelo, né? O Anderson Silva, que teve uma fratura na perna, uma fratura daquela ela não ocorre ali necessariamente, naturalmente, por causa do trauma por si só. Aquilo dali já vem de uma fragilização de um osso ao longo do tempo, né? Que levou a uma fragilização por estresse e aí favoreceu uma fratura que não deveria ter ocorrido. E aquilo gerou uma dor, aquela perna, aquilo já vinha com algum probleminha, certo? Só que não foi conduzida de uma maneira mais parcimoniosa, mais adequada, não foi abrandado o treinamento e a otimização em torno daquilo. E aí acontece o que aconteceu. Espero que tenha respondido a pergunta. Pessoal, se quiserem fazer comentários em cima das perguntas que eu estou respondendo, ou até fazer perguntas novas, fiquem bem à vontade, tá bom? A live hoje vai ser de 40 minutinhos, hoje é sábado, então não vou ficar prendendo vocês aqui. Então, mais 5 minutinhos para a gente discutir as perguntas. Pode demorar, mas funciona. Eu sou Proviva, fiz uma conduta aromaterapia, pilates e voltei a dormir bem com a alimentação associada. Então aí, tá vendo? Um exemplo aí do que eu falei, aromaterapia e pilates. Associação de uma técnica aí, né? Alternativa e uma prática física aí consagrada, que é o pilates. Sua Lima acompanha luta assim e observa essa resistência à dor, inclusive pontuada por outros profissionais de saúde. Isso. Como você comentou aí, Suan, sobre a parte, né, de fratura por estresse e tudo, você disse que acompanha a luta, tem o documentário do McGregor, do Conor McGregor. Ele sofreu uma fratura, não foi? Numa luta, não me lembro com quem ele estava lutando. Mas diferente de Anderson Silva, que chegou até um chute, aí fraturou, mas o dele foi sem chute, sem nada. E aí tem esse detalhamento da história dele. Ele já vinha com edema ósseo na região ali. Isso tinha passado por ressonância, tinha passado pelo ortopedista dele, tá certo? E aí, sem julgar o colega, o ortopedista americano que acompanha ele, que é muito referenciado, mas talvez, né, o atleta hoje profissional sofre muitas pressões por resultado, né? Existe muito dinheiro envolvido na influência daquelas coisas, e aí talvez não tenha esfriado, né, as solicitações daquele segmento ósseo ao tempo que deveria, ou até não fez acompanhamentos de recorrência do jeito que deveria. Então, pessoal, estamos chegando ao fim aí. Agradecer a vocês a presença e agradecer mais ainda a participação. Agradecer a recomendação que vocês têm feito aí para outras pessoas, né? Para seguir o perfil, para interagir, comentar. Aqui é um perfil bem democrático, todo mundo é bem-vindo. Quem é meu paciente, quem não é, e todo mundo pode participar e comentar. Então, um bom fim de semana para vocês. Na sequência, eu vou abrir uma caixa de perguntas, porque a última live dessa série de lives aí, que foi de segunda a domingo, todos os dias, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, só não fiz live de madrugada. Encerra amanhã com uma live de perguntas, né? E aí eu vou deixar uma caixa de perguntas, vocês já podem fazer a pergunta, podem enviar para outras pessoas que de repente possam ter interesse em fazer perguntas. E aí, amanhã, 8h30, se não me engano, eu já entro ao vivo, respondendo todo mundo, tá bom? E priorizando quem deixou meio que
igual reserva de restaurante. Quem já deixou reservadinho sua pergunta, eu começo respondendo elas e depois eu respondo o chat. Tá certo? Porque domingo, 8h30, eu acho que dá um movimentozinho e tudo. Geralmente quando a live tá aí em torno de 30, 40 pessoas no simultâneo, às vezes a quantidade de perguntas é difícil dar conta, igual a da segunda-feira, que foi um enxame. Mas quem já colocar a perguntinha antes, eu já priorizo. Então, um abraço a todos aí, bom sábado. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Então, bom proveito. Valeu, um abraço, até lá. Espero que tenham gostado.